Bom dia, meus amores do sétimo ano. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente segunda-feira, uma excelente aulinha de português para todos, ok? Então, meus amores, nós vamos iniciar hoje o assunto verbo. O verbo chegou para nós, viu? E antes de iniciarmos, eu quero dizer que essas atividades eu vou receber somente sexta-feira. Não tem pressa, daqui para lá vocês vão enviando aos poucos, ou podem enviar somente na sexta-feira. Às 6 horas eu vou colocar o gabarito, como toda semana a gente faz, viu? Então, até sexta-feira, as atividades podem ser entregues normalmente. Aquelas pessoas que estão fazendo atividades incompletas ou que não estão me repassando, ficarão sem as notas. Por quê? Porque toda avaliação será feita por meio das atividades. João Luiz, você me pediu para falar sobre a ambiguidade dos pronomes. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, viu? Para você, para tirar sua dúvida e de quem mais ficou com essa dúvida. Não se preocupe que a Tia vai programar este vídeo para tirar todas as dúvidas. Então, meus amores, a atividade de hoje vai precisar do livro de gramática e do livro de língua portuguesa, os dois. A tia Dileide vai passar para vocês as páginas para que vocês possam tirar xerox como vocês fizeram na semana passada, tá bom? Então, quem não tem livro, não se preocupe, porque a tia Dileide vai estar repassando aí para vocês fazerem as xerox e responder. Tia Samila, mas por que a tia vai utilizar esse livro, língua portuguesa? Porque eu preciso dos dois. O assunto o verbo tem na gramática e tem nele também. Então, quem já tem aí o livro de língua portuguesa, pode abrir, por favor, a página 88. Vamos fazer agora o estudo da página 88. Então, na página 88, nós temos revisão verbo, né? Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês. A classe gramatical verbo, o que é que ela significa? É uma classe que expressa a ação, aquilo que nós praticamos, ou você pratica, o estado, como está o ser, e o fenômeno da natureza. Então, o verbo, ele exprime essas três características. A ação é a prática, o estado é o modo, e o fenômeno da natureza, aquilo que somente a natureza pode fazer. Então, aqui nós temos a primeira questão. Vamos saltar a primeira questão e vamos bem aqui para a parte aqui que diz assim, ó, verbo. São palavras que indicam estado ou característica, ação ou fenômeno. Por pertencer a uma classe de palavra variável, ele pode ir para o singular e para o plural, né, feminino e masculino, os verbos sofrem modificações para expressar informações sobre modo, tempo, pessoa e número, de acordo com a necessidade de quem escreve e do falante no ato da comunicação. Tais modificações são chamadas de flexões verbais. Então, quando eu posso flexionar o verbo passado, presente, futuro, eu chamo essa flexão de flexões verbais. Quando eu também posso colocar primeira, segunda ou terceira pessoa, também estou flexionando o verbo, ok? Quanto ao tempo, o verbo pode situar o processo a que se refere no passado, no presente e no futuro, em relação ao momento da fala. Quando a pessoa, o verbo se flexiona de acordo com primeira, pessoa que fala, né, o eu, o tu, para quem eu falo, que é a segunda pessoa, e terceira, de quem estamos falando, né, o ele e ela. Quanto ao número, pode estar no singular ou no plural. No quadro abaixo, reveja as flexões de modo, de tempo, de número e pessoa que os verbos podem sofrer. Com os tempos,
passado, presente e futuro, nós formaremos outros tempos, certo? E nesses outros tempos, nós vamos ficar baseados pela fala. Nós vamos conseguir interpretar e saber em que tempo está pela fala. Lembrando que o verbo apresenta a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa, né? Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Ou primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Ou seja, o verbo ele fica se modificando. E essa modificação são chamadas de flexões verbais. Ou seja, ele faz sempre alternando. Uma hora ele pode estar no passado, outra hora pode estar no presente, depois ele pode vir para o futuro. Às vezes é a primeira pessoa do singular, às vezes é a primeira pessoa do plural. Então, ele tem essas modificações. E o que nós chamamos de modificações, na realidade, são as flexões verbais. Ele vai se flexionando. Com os tempos passado, presente e futuro, nós montamos outros tempos. Como é que nós vamos identificar os outros tempos? Pela fala. Como está a frase, a oração, ok? Então, vamos bem aqui para este quadro da página 88, esse quadro vermelho, onde tem assim, o modo indicativo e subjuntivo. Olha só, o modo do verbo, ele pode ser um modo indicativo e subjuntivo. Tia Samila, o que é modo indicativo? É uma indicação, uma ação praticada e indicada. Por exemplo, coloquei o livro sobre a mesa. Estou indicando nesta oração o que eu fiz. Eu pratiquei esta ação, né? E estou indicando, eu coloquei o livro sobre a mesa. Ensinei os alunos do 7º ano sobre verbos. Então, eu pratiquei esta ação. Esta ação foi concluída e eu ainda estou falando o que eu fiz. Então, no modo, é como ele se apresenta. A palavra, a classe verbo se apresenta. Então, o modo pode ser indicativo e subjuntivo. No modo subjuntivo, nós temos uma ação, algo inconclusivo. Ou seja, se lá no indicativo indica algo que foi feito, no subjuntivo, ele vai ser uma coisa, uma prática duvidosa. Vamos dizer assim, é o contrário do indicativo. Olha só, e no tempo nós temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Essas partes aqui, esses tempos fazem parte do indicativo. No subjuntivo, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Veja só. Antes de classificarmos os tempos, vamos diferenciar o que é modo indicativo e o que é modo subjuntivo. Depois que você já sabe e já tem como diferenciar, fica mais fácil irmos para os tempos verbais, porque eles vão vão ser descendentes desses modos, ok? O subjuntivo é algo que traz dúvida, incerteza. E o indicativo é uma ação praticada e relatada, ok? Então, no tempo do indicativo, nós encontramos na tabela, no tempo do indicativo, nós encontramos na tabela esses aqui, ó. O presente, o pretérito perfeito concluído, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, no modo indicativo, nós temos esses tempos. No modo subjuntivo, nós temos esses outros.
o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, ok? Na questão de número, como é que ele pode flexionar o verbo? Como todos os outros, no singular e no plural. E na pessoa, como é que ele pode flexionar? Na primeira pessoa é quem fala. Na segunda pessoa, com quem se fala. Na terceira pessoa, de quem e do que se fala. Então, esse quadro aqui, ele está mostrando para vocês a flexão verbal, tá? Ou flexões verbais. Ele nos trouxe o modo indicativo e subjuntivo, certo? Ele nos trouxe os tempos, né? Que nós temos a parte do indicativo e a parte do subjuntivo. Ele trouxe o número, que é o singular e o plural, e ele trouxe a pessoa que o verbo pode apresentar. Primeira, segunda e terceira pessoa. Então, este é o quadro das flexões verbais, tá? Das modificações do verbo. Tia Samília, eu achei difícil. O verbo é difícil. Ele é difícil, ele necessita de um estudo mais minucioso e você vai ter que ler várias vezes para entender. Principalmente os tempos verbais. Os tempos verbais, eles estão aí para vocês compreenderem através de muitos estudos. Aí aqui embaixo, na página 88, ainda tem assim, anote aí. Quando os verbos sofrem modificações, diz-se que foram conjugados. Assim, a conjugação verbal é a forma flexionada dos verbos. Então, ó a dica, quando nós estamos diante de uma flexão verbal, de uma modificação, nós estamos dizendo que aquele verbo está passando pela sua conjugação, né? Uma conjugação no passado, uma conjugação no presente, uma conjugação no futuro. Então, quando eles passam por essas alternâncias, nós estamos diante das flexões e conjugações verbais, ok? Então, na página 89, nós temos aí o modo indicativo. Eu acabei de falar um pouco sobre ele, mas vou frisar mais um pouco. O modo indicativo, ele indica a ação. Ele indica o término de uma ação concluída. Não é isso? Nessa parte aqui da 89, nós temos um quadrozinho verde pequenininho, ó. Vamos ler aí comigo. O modo indicativo é o modo verbal que expressa a certeza do falante sobre algo que acontece, aconteceu ou acontecerá, ok? Então, o modo indicativo é uma certeza. Tia Samília, e o subjuntivo? É o contrário, tá? É o contrário. Aí tem esse quadro marronzinho aqui, ó. Confira as possibilidades de flexão de tempo de modo indicativo e exemplos. O modo indicativo no presente indica que a ação verbal ocorre no momento da fala. Agora, né? Que eu estou fazendo. Indica também fatos habituais e verdades incontestáveis. Exemplo: o homem nada a certa distância da praia. Ele nada, ele não nadou e não nadará, ele nada, ele trouxe o presente. Tia Samília, se todo dia eu praticar uma ação, se aquela ação for corriqueira, eu estiver sempre praticando, também é presente. Ensino português todos os dias, é presente, porque todo dia eu trago essa ação. Ainda no modo indicativo, nós temos o pretérito perfeito. Expressa uma ação que, no momento da fala, já foi concluída. No momento da fala, já foi concluída. Exemplo: cumpri o meu dever
e ele cumpriu o seu. Né? No momento da fala, eu vou demonstrar uma ação que já foi concluída. Mas eu estou falando agora sobre isso, não é isso? Cumpri o meu dever e ele cumpriu o dele. Estou relatando algo que aconteceu neste momento. Eu estou falando neste momento de algo que já aconteceu, mas eu estou comentando agora. Pretérito imperfeito. O imperfeito indica uma ação ocorrida repetidas vezes, habitual ou com um tempo de duração indeterminado no passado. Exemplo, quando o vi, ele já estava nadando, tá? Repetindo para vocês frisarem. O pretérito imperfeito indica uma ação ocorrida repetidas vezes, habitual quer dizer que tem costume de acontecer, ou com um tempo de duração indeterminado no passado, tá? Exemplo, quando o vi, ele já estava nadando. Pretérito mais que perfeito exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior a outra ação também já passada. É interessante essa parte aqui, gente. Vocês vão ter que analisar bem a oração quando ela for empregada na atividade e nas provas de vocês. Ó, pretérito mais que perfeito exprime uma ideia de ação ocorrida no passado, mas anterior, bem antes de outra ação também já passada. Vamos para o exemplo, para vocês entenderem melhor. Quando olhei novamente, minha visão já havia sido encoberta pelo telhado. Ó, duas ações, ó. Quando olhei novamente, né? Ele olhou novamente no passado. Minha visão já tinha sido encoberta pelo telhado. Futuro do presente. O futuro do presente indica algo que ainda acontecerá em relação ao momento atual. Olha só, o homem nadará até o telhado vermelho e isso será perfeito. Então, o futuro do presente indica algo que ainda acontecerá ao momento atual. O homem nadará até o telhado vermelho e isso será perfeito. E por último, nós temos o futuro do pretérito. Expressa uma ação que aconteceria com certeza ou como hipótese, se outra ação ocorresse. O homem alcançaria o telhado vermelho se continuasse nadando no mesmo ritmo. Ok? Vamos agora para a página 90. Na página 90, nós vamos diretamente aí para o quadro verde, que diz assim, anote aí. O modo subjuntivo. Ele expressa a percepção do falante de que algo pode acontecer desde que se atenda a uma condição. Esse modo verbal indica desejo, né, uma vontade, incerteza e possibilidade de um fato vir a se concretizar. Então, se o modo indicativo, ele traz muita certeza, indicação concluída, ou que realmente vai ser concluída, o modo subjuntivo, lá na nossa consciência, é um desejo, uma vontade, é uma incerteza, é uma dúvida, é uma possibilidade que pode ou não ocorrer, ok? Veja as possibilidades de flexões do tempo do modo subjuntivo e exemplos. Preste atenção aqui, vamos lá. O que é que faz parte? Quais os tempos que fazem parte do subjuntivo? O presente expressa um desejo ou um acontecimento provável, porém incerto.
É empregado geralmente depois de expressões como é possível que, talvez, tomara que, convém que e etc. Então, ó, talvez eu receba essa atividade hoje. Talvez eu não passe verbo na prova. É uma incerteza. Então, nas orações, normalmente, do verbo subjuntivo no presente, normalmente vamos empregar essas palavrinhas. É possível que, talvez, tomara que, convém que, etc. E agora um exemplo aqui da frase empregada, ó. Espero que ele esteja solidário comigo. Eu espero, mas eu não tenho certeza se ele vai ser solidário, né? Espero que ele esteja solidário comigo, espero que você não se atrase, espero que você tenha gostado da aula. Pode ser que você tenha gostado, pode ser que você não tenha gostado. É uma incerteza, é uma palavrinha empregada na incerteza e faz parte do subjuntivo. No pretérito imperfeito, o módulo do subjuntivo em pretérito imperfeito, indica uma fala que pode ter acontecido mediante certa condição. É acompanhado da palavra se. Ó, se ele atingisse o telhado vermelho, eu poderia sair tranquilo da varanda. Se ela estudar, ela pode tirar 10. Se ele estudar, ele pode tirar 10. Se todo mundo participar, todo mundo vai tirar nota boa. Então, empregamos o se. E se não acontecer, né? Então, esse se, ele é uma parte duvidosa, ele é uma parte de incerteza. E ele é empregado no pretérito imperfeito. Veja só, se ela atingisse o telhado vermelho, eu poderia sair tranquilo da varanda. Se ela atingisse, mas ela não atingiu, então eu não saí tranquilo. Então, indica uma possibilidade, uma incerteza, e é empregado o se para definir essa incerteza. E justamente para o tempo pretérito imperfeito. No futuro do subjuntivo, nós temos isso aqui, ó. Exprime um fato possível de ser realizado. Possível de ser realizado. É acompanhado da palavra se ou quando. Tá? Indica um fato que pode ser, é possível, ele pode ser que aconteça. Quando ele atingir o telhado vermelho, eu poderei sair tranquilo da varanda. Quando ele atingir o telhado vermelho, eu poderei sair tranquilo da varanda. Mas sempre tem uma dúvida, gente. No subjuntivo existe sempre uma dúvida. Tudo vai depender de uma outra ação. Tudo vai depender de algo que pode ou não acontecer. Anote aí. Há 3 formas nominais do verbo. Já expliquei para vocês até o ano passado. O infinitivo. Então, ó, anote aí as formas nominais. O infinitivo, o gerúndio e o particípio. O que são eles? Presta atenção. Vocês vão olhar a palavrinha, vão olhar o verbo e pelas suas terminações, vocês vão poder identificar se é particípio infinitivo, se é gerúndio ou se é particípio. Vamos ler que eu vou explicar.